Aos irmãos que estendam suas mãos, vamos estar orando. Amém? Pedir a Deus que Deus continue falando conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Amém? Deus amado, eu te apresento, Senhor, teu filho em tua presença, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor já colocou em seu coração, Pai, aquilo que o Senhor quer tratar, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer passar para a sua igreja, Pai. Então eu te peço, Senhor, usa ele mais uma vez, Senhor, como instrumento teu, Senhor, como canal teu, Pai. Que ele venha falar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já ministrou em seu coração, Pai. E que a tua igreja venha estar atenta a ouvir, Senhor, a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Pois bem, vamos lá. Quero pedir desde já que você abra a Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amém? Amém, Bia? Amém, Hudson? Achou? Ajuda ele a achar, Sandrelli, que ele não sabe. Na Bíblia dele não tem esse. Ah, tá certo. 1 João 1, 9. Amém. Que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. E vamos orar agora, apresentando ao Senhor a palavra de hoje, o estudo. Amém. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom, é fiel e é misericordioso. Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Jesus, por mais que o inimigo tente, Deus, nos enganar, Deus, com essa mentira. Eu não posso fazer nada, Senhor Jesus, sem o Teu poder, sem a Tua intervenção, sem a Tua graça. Senhor Jesus, ninguém aqui pode Te ouvir se o Senhor não quiser falar. Ninguém aqui pode Te ouvir, Senhor, se o Senhor não quiser, meu Pai. Então eu Te peço, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para que a gente possa ouvir a Tua palavra, Pai, para que a gente possa ouvir, Senhor Deus, meu Pai, as verdades que a Tua palavra, Senhor, tem às nossas vidas e que mais do que ouvir, mais do que, Deus, ter um conhecimento novo ou diferente, que nós possamos, Senhor, ter uma atitude nova e diferente, uma atitude de acordo com a Tua palavra, de acordo, Senhor Jesus, com a Tua vontade. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Bem, na semana passada, a quem veio, teve um sermão excelente sobre o quê? Sobre o quê, moça? Muito bem. Mas alguém sabe sobre o que foi o sermão da semana passada? Ah, só escutou. Mas filando não pode, né? Foi sobre o que, Bia? Esqueceu. Oi? Sim. Sim, mas sexta-feira passada. Estou falando da de sexta passada. Teve um sermão maravilhoso que o pastor Luiz Carlos, conhecido Painho, pregou a respeito da graça de Deus. E ele usou o texto de Gênesis 45, muito bem, sobre a história de José e tudo mais, e como que a graça de Deus já se apresentava ali no primeiro livro. É isso mesmo, Benício. Exato. Foi isso mesmo. E tentando seguir um mesmo raciocínio, uma linha de raciocínio parecida e próxima
um assunto semelhante, um assunto que continue, que dê continuidade ao assunto da graça. Hoje nós vamos falar... Alguém aqui viu no Instagram da igreja sobre o que a gente vai falar hoje? Opa! Como que é? O perdão não faz sentido. Mas que frase louca é essa? Que doideira é essa, meu? Que doideira é essa, Vitória Kézia? Não sabe, né? Então hoje a gente vai falar sobre o perdão. E o quanto que o perdão não faz nenhum sentido. E é sobre isso que nós vamos falar. Tá todo mundo animado para o estudo de hoje? Muito feliz. Então, antes de a gente começar propriamente, eu queria que a gente escutasse uma música. Aí você pode colocar. Aí, se quiser, pode colocar. Você que sabe. Aí eu vou ficar aqui feito uma estátua assim. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Aumenta mais. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim
Amém. Música bonita ou não? É, né? Bonita, né? Muito bonita. Então, assim, vamos lá. Vamos... Catuca a pessoa que está do lado, porque agora a gente vai precisar que esteja todo mundo acordado. Sexta-feira braba, geralmente dá muito sono na sexta-feira, cansaço, desânimo, fadiga, preguiça, muita Coca-Cola durante a semana, né, Bia? Aí a pessoa chega na sexta, assim, muito debilitado. Né? Então tá todo mundo acordado? Não, não tá não. Tá todo mundo acordado? Amém. Beleza. Então, a gente vai começar. A gente vai falar sobre o perdão. E, obviamente, eu não tenho nem a pretensão disso. Eu não vou falar nenhuma grande novidade a respeito do perdão, mas a respeito do que a Bíblia fala sobre o perdão e de como que a gente tem que encarar isso. É uma coisa que está na nossa vida diária. Quem nunca teve que pedir perdão para alguém, ou quem nunca teve que perdoar alguém por algum motivo, né? Quantas vezes? Umas 15 vezes por semana a gente tem que fazer isso. Então, assim, mas existem vários perdões que o mundo inventa aí, que são cópias baratas do verdadeiro perdão, que não são perdão de verdade. Então, a gente vai aprender hoje, ou relembrar, ou ver mais uma vez, ou ver pela primeira vez, o que a Bíblia fala a respeito do perdão. E eu quero fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é por que não desligaram o ar-condicionado ainda? Brincadeira, mas se alguém quiser desligar esse ar-condicionado, pode ficar muito à vontade, que eu não tenho nenhum interesse em ficar congelado aqui. A primeira pergunta e essa não é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica, Isaac? Isso mesmo, uma pergunta que não se espera a resposta. Parabéns. É uma pergunta para a gente interagir. Então, a primeira pergunta é: o que é justiça? O que é justiça? Não é uma pergunta retórica, pessoal. O que é que vem na sua cabeça? O que é que vem na sua cabeça, Bia? O que é justiça? Me explica. O que é justiça, Laerte? O que vem na cabeça? Késia. Pelo amor de Deus, né? O que é justiça, Tarciana? Sabe não? Tá. Algum filho de Jesus, quando sai da igreja fica tudo falando. Agora, quando chega na igreja, ninguém fala nada. Muito bem. O que é justiça, Cabral? Ótimo. Melhor exemplo não tem. O que é justiça, Tiamana? Tirou a palavra na minha boca, né? É isso mesmo. O que mais? O que é algo justo? Tá. Pegando o gancho no que Jéssica falou. Eita. Aquilo que é certo. Pegando o gancho no que Jéssica falou. Quando alguém faz uma coisa errada, a gente dá o que a ela? Uma punição, um castigo. Se for um crime, uma cadeia. E quando alguém faz algo que é certo, a gente faz o quê? O quê? Nada, né? Não fez mais sua obrigação. Quando alguém faz uma coisa certa, quando alguém chega, a gente faz o quê? Parabéns, muito bonito, muito legal, faça mais. Então, parece que justiça é dar o que cada um merece. Então, isso é justiça. Quando a gente faz uma coisa errada, receber um castigo. Quando a gente faz uma coisa certa, receber um quê? Um legal, um parabéns. O exercício de ver se está acordado ou não funcionou não, né? Está todo mundo acordado? Amém. Então o que é justiça? É dar o que merece. Pode dizer. O que é que você ia falar? Você já falou, né? Tá certo. Tá. Segunda pergunta. O que é perdão?
O quê? Absorção. Respeite. Como que é, moça? Dar o que não merece. Quando é que a gente precisa de dar o perdão para alguém? Muito bem. Ficou se ofendido. É quando a pessoa faz alguma coisa errada, né? Você precisa perdoar quando a pessoa faz uma coisa certa? A pessoa acertou, aí você... Perdão, que eu acertei. É verdade. Isso mesmo, Benício. Pronto. O que é perdão, então? Perdão é dar o que não merece. Não, vocês não entenderam, não. Perdão é o quê? Perdão é dar o que não se merece. Então, assim, tem gente que merece coisas boas porque fez coisas boas. Tem gente que merece coisa ruim porque fez coisa ruim. Isso é justiça. Certo? Isso faz sentido, não faz? Você faz uma coisa certa, você ganha. Você faz uma coisa errada, você perde. Isso é justiça. É ou não? Vem acompanhando, pessoal. Vem acompanhando, que senão a gente vai ficar assim, ó. Tá acordado, não tá? Aí vai ficar todo mundo chateado, porque eu vou perguntar isso muitas vezes. Enfim. E perdão é dar o que não merece. Perdão é quando alguém faz alguma coisa errada e eu não dou aquilo que ele merece. Por quê? Porque se alguém faz uma coisa errada e eu dou o que merece, o que é que merece? Merece o castigo. E o que é o perdão? É alguém fazer uma coisa errada, eu fazer uma coisa errada, e ao invés de eu fazer uma coisa errada com o Lucas, e ao invés de ele me castigar, me punir, ele me dá um abraço e dizer, mano, tá tudo perdoado, fica de boa, e é isso. É eu chegar, pegar a moto dele emprestada e cair, derrubar, bater na parede, e ia dizer, mano, tá de boa, pode deixar, tá perdoado. Ele fala até pra mim, não precisa pagar nada, tá de boa, toma aqui um remédio pra você ficar melhor. Eita. E o tema de hoje mudou, não é mais perdão, é ciúmes. Tá. Então, próxima pergunta. O que é mais difícil? É mais difícil pedir perdão ou perdoar? Quem acha que é pedir perdão? Pedir perdão é mais difícil? Quem acha que é perdoar? Eu sou dos... Não estou dizendo que é certo ou que é errado, não, tá? Eu acho que perdoar é mais difícil. Porque pedir perdão, quem fez o que não devia é você, né? Você, bicho, perdoa, eu que fiz a coisa errada, desculpa. Mas quando é os outros que fazem coisa errada com você, você fica, Felipe, por que você não fez o certo? Oh, meu Deus. Tá. E, obviamente, quem é que tem mais dificuldade? Quem aqui tem dificuldade em perdoar? Quem tem dificuldade em perdoar? Quem acha que perdoar é mais difícil? Quem tem dificuldade em pedir perdão? Admitir que o erro foi meu. Tá. Legal. Alguém ia falar? Não. Bem, como a gente já falou algumas coisas aqui, então, o perdão é algo que você dá, certo? É uma retribuição que devolve para alguém que não merece. E, mais uma vez, perdão é um assunto muito importante porque não é um assunto distante de ninguém. Então, a gente tem adolescentes que levantaram a mão dizendo assim, é muito difícil pedir perdão. E a gente tem gente de mais idade falando que é difícil perdoar. Porque perdão está para todo mundo, né? Desde que você é uma criança, que você entende alguma coisa, você já tem capacidade de fazer uma besteira com os outros. Aí, a primeira coisa que você aprende é como desobedecer alguém, né? Como desobedecer uma regra, e isso vai precisar de punição, de aprovação e até mesmo perdão. E o primeiro ponto aqui
que eu quero colocar, primeira ideia que eu quero pôr aqui é: o perdão não é humano. O perdão é divino. O perdão é uma característica divina. Tá? Então vamos lá. Existem atributos de Deus, existem características, qualidades de Deus que são só de Deus. A gente já viu isso, acho que foi esse ano ainda, ou foi no final do ano passado, aqui no culto de estudo. Existem características de Deus que são só dele. Certo? Como, por exemplo, Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Essas coisas só Deus é. E são coisas que pertencem somente a Deus. Certo? Porém, existem qualidades de Deus, existem características de Deus que Deus espalhou na sua criação. É como se Ele tivesse pintado a criação com partes dele mesmo. Uma dessas partes, uma das mais conhecidas é o... Quem acertar ganha um doce. Uma cocada da Kiki Cakes. É o... Tem a ver com perdão. Eu ia falar o perdão aqui. O... Ganhou uma cocada. Daqui um ano você retira seu presente. Mas ganhou. Eu garanto que eu dou. Tem um ano para pagar. O amor, né? O amor que você escuta em músicas de crentes e músicas de descrentes, falando sobre o amor de um pai para um filho, de um casal, enfim, do amor à natureza, do amor a algo maior, o amor. Então Deus espalhou características dele sobre a sua criação. E uma dessas características também é o perdão. Muito bem. Quem falou ganhou um legal. Ok. E por que o perdão é divino? Porque o perdão vai além da justiça. Sabe, a nossa justiça se baseia no olho por olho, dente por dente. Se você acertou, parabéns. Se você errou, certo? Isso é a nossa justiça. O perdão é uma característica que ele vai além disso. Ele ultrapassa essa barreira. Então, o perdão é devolver ao outro o que ele não merece. É como se a gente estivesse falando de algo que tivesse numa prateleira bem alta. Sabe? Aquelas prateleiras assim, ó. Tivesse uma prateleira bem alta. E que nós fôssemos pequenas crianças. Simplesmente não dá para alcançar. Tipo o Sandriele, quando vai pegar alguma coisa. Não tem como. Você pede para a Sandriele pegar um negócio na estante lá da prateleira. Se ela não pedir ajuda a alguém, se ela não pegar um banquinho, se ela não subir numa escada, se ela não pegar um banquinho, uma escada e uns livros, ela não vai conseguir pegar. Então, o perdão não é algo humano, não é algo que por nós mesmos a gente consegue produzir. Sabe? Principalmente quando a gente lembra a condição real do homem. Sabe qual é a nossa condição? A condição do homem sem Deus é o quê? Pecador. É mortos em pecados e delitos. Então, o homem sem Deus, ele deseja fazer coisas que Deus... Está todo mundo acordado, pessoal? Amém? Amém? O homem sem Deus, ele deseja fazer coisas que Deus odeia. Ele ama fazer aquilo que Deus odeia. Então, como é que o homem sem Deus, como é que o homem que está caído em pecado, como é que ele pode desejar perdoar alguém? Não dá. Não dá para o homem sem Deus desejar perdoar alguém, já que a gente entendeu que perdoar é devolver aquilo que a pessoa não merece. Então, o perdão é divino. Ele é uma característica, né, é uma atitude de Deus que ele
colocou, o que ele revelou para nós. Tá, então vamos lá. Se o perdão fosse uma receita de bolo, já fez bolo? Já fez bolo? Você? Com certeza não, né? Não sabe nem fritar um ovo. Você, meu filho, a pessoa de trás ali, Hudson, sabe, já fez um bolo, já? Já? Tá bom. Já mentiu também, né? Pedi perdão agora. Se o perdão fosse um bolo, fosse uma receita de bolo, o que é que vai num bolo? Ana Cakes. Ovos, farinha de trigo, leite, Coca-Cola. Ah, tá certo. Ameixa, milho verde, extrato de tomate, creme de leite, banana. Então, o quê? É uma salada. Então, um bolo, ele tem vários ingredientes para ser feito. Certo ou errado? Certo. Se o perdão... A gente está falando do que hoje? Perdão, muito bem. Se o perdão fosse... Se a gente fosse preparar o perdão, se a gente precisasse de uma receita do bolo do perdão, o perdão teria vários ingredientes. E a gente vai ver alguns deles mais para frente. Mas tem um que sequer passaria perto do perdão. Não estaria nem um rastro. Não estaria nem opcional. Se alguém acertar essa, vai ganhar um Kit Kat. Ainda bem que a Ana Vitória não veio, porque eu devo um Kit Kat a ela. Então, tem um ingrediente que não tem como fazer parte do perdão. Quem é que sabe? Isso também, claro que não tem como. Rancor também. Desamor. Mas tem que adivinhar o que está na minha cabeça, o que está escrito aqui. Mas tem a ver. Mas vai pensando que a gente já falou sobre ele hoje agora. Tem a ver, mas não é. Ela falou aqui já. A gente já falou sobre ele hoje, agora. Tem uma coisa que não tem como estar dentro do perdão. Nem como sendo a pessoa que perdoa, nem como sendo a pessoa que precisa do perdão. Tem um ingrediente que não pode ter, não tem como ter. Opa! Como que é? Ganhou o Kit Kat. Exatamente, exatamente. E como que ela é minha esposa, aí vai ser metade dela, metade meu. Glória a Deus. Provavelmente todo meu. O merecimento. Por quê? Porque o perdão é o quê? É dar aquilo que o outro não merece. Então, preste atenção. Se o perdão fosse uma receita de bolo, a gente teria vários ingredientes. O amor, como foi falado, a humildade, a bondade, como a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas o merecimento, ele não passa nem perto. Perdão é dar aquilo que o outro não merece. Sabe? Quando eu perdoo, quando alguém perdoa outra pessoa, a pessoa que perdoa, ela assume o erro do outro. Ela assume a conta do outro. Perdoar é pagar a conta que não é sua, mas do outro. Então, alguém que decide perdoar, alguém que perdoa o outro, não pratica o perdão se só perdoar aquele que merece. Sabe, quando alguém com certeza já falou ou já ouviu assim, rapaz, fulano não merece meu perdão. Mas ninguém merece o seu perdão. Ninguém que lhe ofendeu merece o seu perdão. É por isso que é perdão. Perdão não é merecido. Perdão é sem merecer. Você perdoa por decidir perdoar. Mas a pessoa que é perdoada, ela não merece mesmo. Por isso que é perdão.
E da mesma forma, a pessoa que é perdoada, se ela julga ser merecedora, se a pessoa que é perdoada, eu ofendi a Lucas ou a qualquer outra pessoa, mas principalmente Lucas, se eu ofendi ele e eu pedir perdão e eu achar que eu mereço o perdão de Lucas, eu simplesmente não entendi o que é o perdão. Porque perdão não é por merecimento. Perdão é dar ao outro aquilo que o outro não merece. Perdão é assumir a conta. Perdoar é assumir a conta do outro, a dívida do outro. Isso é perdão. Então, a gente só conhece o perdão porque nós aprendemos com Deus. A gente só sabe o que é perdão porque Deus nos revelou o que é o perdão. A gente só pode dizer que sabe perdoar porque a gente teve um professor que ensinou a nós. Eita, recebendo pergunta ao vivo aqui, hein, pessoal? A gente vai chegar. Mas, quer dizer, eu não tinha separado isso, mas eu acho que eu consigo responder essa. 2 Crônicas, eu quero pedir que alguém abra a Bíblia em 2 Crônicas 7, 13 e 14. Quem vai abrir em 2 Crônicas? Quem é que vai abrir em 2 Crônicas? Quem abriu? 2 Crônicas 7, 13 e 14. Achou? A senhora achou, tia? Dá o microfone aqui, a tia Mana, por favor. Outra pessoa, antes da senhora ler, outra pessoa eu quero que abra em Salmos, capítulo 51, versículo do 1 ao 4. Salmos 51, 1 ao 4. Quem é que vai abrir em Salmos? Mãe é Fátima ali, já abriu. Mateus, capítulo 9. Tassiane, certo. É o versículo 2 até o 7. Romanos 5, versículo 8. Quem? 5, 8. Eita, que cakes. Tá bom, então vamos lá. 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14. Aí se você puder colocar aqui, show de bola. Que diz o quê? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre os meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, só o próximo é quem que vai ler? Manhã. Só um segundo. A gente percebe Deus falando ao povo que ele escolheu a respeito de perdão. A gente está escutando Deus falando para um povo que estava deixando ele. E ele diz, se esse povo orar, se arrepender e me pedir perdão, eu perdoo. Eu perdoarei e sararei a sua terra. Não é porque o povo merece, porque esse povo se afastou de mim. Mas se ele me pedir perdão, se ele se converter, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dona Fátima, Salmo 51, versículo do 1 até o 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Perceba aquilo que a gente acabou de falar. Deus nos perdoa não é porque a gente merece, mas é porque ele decide nos perdoar. E Davi, pedindo perdão a Deus, Davi diz, eu te peço perdão por minhas transgressões, porque eu pequei.
E eu te peço perdão porque o Senhor é rico em misericórdia, é rico em bondade. Então, Davi está falando, está pedindo perdão a alguém que tem muita misericórdia. E segundo, ele não está dizendo assim, Deus, eu mereço o teu perdão. Eu mereço porque eu sou rei, eu sou o escolhido. Tu me escolhesse quando eu estava lá brincando com as ovelhas, eu matei um urso e um leão. Não, eu pequei. E eu conheço as minhas transgressões. Mas eu te peço perdão porque o Senhor é rico em misericórdia, não porque eu mereço. Então, o perdão não envolve merecimento, definitivamente. Não é merecimento nem para quem perdoa, ninguém perdoa porque o outro merece. E ninguém pede perdão e ninguém deve pedir perdão achando que merece o perdão do outro, principalmente de Deus. Tassiane Valesca, Mateus 9, versículo 2. Até o 7. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para a sua casa. Então a gente está vendo Jesus, todo mundo conhece esse episódio, né? Do paralítico que chega até Jesus, Jesus diz, não conta conversa, Jesus olha para o homem e diz, vendo muita fé, olha para o homem e diz, teus pecados estão perdoados. Não é por merecimento, o cara não falou nada, o cara não fez absolutamente nada, mas a gente está falando de um Deus que tem poder para perdoar pecados. Então que as pessoas, os escribas, os fariseus olham e pensam, quem esse cara pensa que é? Ele tem poder para perdoar pecados? Aí Jesus pega o óculinho, né? O que é mais difícil? Perdoar pecados ou colocar um paralítico para andar? Eu faço os dois. Não é por merecimento. E a gente tem alguém que perdoa. A gente tem um Cristo que perdoa os pecados. E, por fim, Romanos 5:8. Ainda tem uma aqui, minha filha. Rapaz. Rapaz. A moça levantou a mão 3 vezes para poder pegar esse versículo. Nada, está perdoado. Perdoa, não, que você não merece, né? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso aí. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, hoje nós somos salvos. Se cremos no Filho de Deus, então o Filho de Deus limpou a nossa vida com o seu sangue e nos levou até Deus. Mas Deus morreu, Cristo morreu por nós quando nós ainda odiávamos a Ele. Cristo morreu por nós e derramou a cada gota do seu sangue quando a gente ainda blasfemava contra Ele. O amor de Jesus já era real, o perdão do Senhor já era real, mesmo quando eu e você estavam no mundo. Mesmo quando eu e você simplesmente vivia uma vida ao Deus dará. Enfim, Cristo já nos amou antes de nos ter feito santos. Antes de o ter nos alcançado, Cristo nos amou e nos perdoou. Morreu por nós. Amém? Tá, então vamos lá. Vamos ver se a gente entendeu. Justiça é o quê? Eita, já esqueceu, né? E agora? Justiça é o quê? Dá o que se merece. Você não fez por merecer. Beleza? E o que é perdão? Dá o que não merece. Muito bem. Se o perdão fosse uma receita de bolo, qual é o ingrediente que não passa nem perto dessa receita? Merecimento. Muito bem.
Por quê? Porque você não pode perdoar só quem merece. E você não pode achar que merece o perdão de ninguém. Amém? Amém. Tá, amém. Eu juro que eu tentei fazer um slide, mas não consegui, perdão. Perdão, irmãos. Era parte da... Entendeu? Não perdoamos. Pedras. Paf. Bem, tem o último texto, Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Aí esse eu leio. Que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Assim fazei vós. Está todo mundo acordado? Amém. Ela falou, quem dorme na sexta-feira sou eu e eu estou acordado, então ninguém mais dorme. Tá certo. Errada não tá, né? Tá, vamos lá. O perdão não é algo humano, o perdão é algo divino. A gente só sabe o que é perdão porque Deus mostrou para nós o que era o perdão. E o texto de Colossenses diz: suportem uns aos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, assim como vocês também foram perdoados. Tá, vamos lá. Paulo então fala que o perdão de Deus, ele gera uma continuidade. Nós recebemos o perdão de Deus e agora a gente tem que fazer o quê? Passar para frente. A gente recebeu o perdão de Deus, Deus nos alcançou e Ele fez o quê? Ele nos perdoou. Perdoou quando a gente merecia? Não. Você merece o perdão de Deus? Não. Então, assim como nós fomos perdoados, o que é que Ele nos manda? Perdoar. Vocês foram perdoados, agora vocês precisam pôr para frente. E é aqui aonde o sapato aperta. É aqui aonde o bicho pega. É aqui. Por quê? Porque apesar do perdão não ser algo que eu consigo gerar no meu coração, a Bíblia nos exorta a perdoar. O perdão é uma característica que Deus nos ensinou. É algo que a gente só sabe o que é porque Cristo nos mostrou o que é. Certo? Mas ainda assim, apesar de ser algo divino, a Bíblia nos exorta a fazer. A Bíblia nos exorta a cumprir, a perdoar uns aos outros. Então, para a gente conseguir perdoar, não é fácil. Perdoar definitivamente. Me coloco, assim como o pessoal que levantou a mão dizendo que é difícil perdoar, me coloco 100% nesse time aí, nesse grupo. Perdoar não é fácil. Não é. Perdoar é bonito. Ver alguém... É emocionante ver um pai que chega para um filho e perdoa. Chega e abraça o filho e perdoa e tudo mais. E chora e lá vai. É bonito, né? Bonitinho, cena de filme e tudo mais. Mas a gente vai precisar de muito mais do que simplesmente achar bonitinho para conseguir cumprir isso aqui. Porque perdão é difícil. Perdão é algo que faz parte da nossa vida diária. Perdão é algo que faz parte da convivência. Se você não quer perdoar ninguém, você vai ter que entrar numa bolha, entrar num subsolo e ficar lá sozinho. E é capaz de você se irritar com você mesmo e ter que pedir perdão. Perdão é algo que faz parte da vida diária, faz parte do dia a dia. Todo dia a gente sai na rua e alguém pode ofender a gente. E a gente pode ofender os outros.
E isso faz parte da vida, isso faz parte de conviver, isso faz parte de criação. Ninguém aqui, pelo amor de Deus, ninguém aqui, criando seus filhos, nunca vai ter que pedir perdão ou nunca vai ter que perdoar, porque faz parte. Isso faz parte da vida. Então, perdão é um assunto importantíssimo. Porém, apesar de ser muito importante, apesar de fazer parte da nossa vida, apesar de não ser novidade para ninguém, nem nenhum assunto novo, não. Mas é difícil perdoar. E para perdoar, Paulo nos mostra um look, né? Paulo diz, portanto, santos e amados, revistam-se da... O quê? Revistam de entranhas, né? Ali por dentro, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Tá aí. Se cada uma dessas fossem peças de roupa, então a gente teria aqui a blusa da misericórdia, a calça da bondade, o sapato da humildade, o cordãozinho da mansidão e... O que mais? Diz aí. E o cinto da longanimidade. Eu acho que eu vou lançar uma marca de roupa, hein? Aí, já tem os produtos, né? Então, Paulo diz, revistam-se, que significa exatamente isso, colocar isso como uma roupa. Se revistam de... como é que é o nome? De misericórdia. Não dá para perdoar ninguém se você não tiver misericórdia no coração. Porque lembra, como é o tema de hoje? O perdão não faz sentido. Perdão não é uma conta de matemática que 1 mais 1 vai ser sempre igual a 2. Não. Perdão, perdoar alguém é fazer 1 mais 1 e dar 2 e você simplesmente perdoar. É por 1 mais 1 você ter a lógica de que você estava certo e que a pessoa estava errada. E que você falou as coisas certas e que a pessoa falou as coisas erradas. De que você não teve a má intenção. E que a pessoa que foi mal intencionada. E ainda assim, é você que perdoa. Só dá para fazer isso se tiver misericórdia no coração. Porque sem misericórdia, o que é que eu vou querer? Justiça. Exatamente. E o que é justiça? Justiça é o quê? Não, tá dormindo já. O pessoal já dormiu. Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jonathan. Hoje nós vamos falar sobre perdão. E o que é justiça? Dá o que se merece. Acho que eu vou desligar mais um ar-condicionado, que o pessoal está com muito frio. Para nós ficar mais atento, dar um calor assim, ó. Eu quero ver gente assim, ó. Tá muito frio. Não dá certo. Então, sem misericórdia, se eu não tiver misericórdia no meu coração, não tem perdão, não. Sem misericórdia, eu só vou querer justiça. E quando eu tiver certo, neguinho, eu quero que o outro sofra. Porque ele que errou. Eu estava certo. Quando eu tiver certo e o outro errar comigo, e o outro pisar no meu pé, e o outro falar uma coisa e fazer outra, então eu quero que ele pague. Porque isso é justo. E é justo. Quando alguém faz uma coisa errada, geralmente ele vai precisar, e principalmente quando for um crime, e eu não estou falando aqui que crime é coisa do diabo, ou que crime é coisa do diabo, né? Mas que cadeia é coisa do diabo e tudo mais. Não, se você comete um crime, você tem que pagar pelo seu crime. Mas na vida diária, as coisas não podem ser assim. Elas não são assim. A gente não está falando de crimes, a gente está falando de ofensas. Então, quando alguém me ofende, eu vou querer, se eu não tiver misericórdia, o que eu vou querer é justiça. Eu vou querer que aquela pessoa seja exposta, para que todo mundo saiba que aquele fulano de tal, que aquela fulano de tal, não é isso tudo que ela diz ser, não. Que olha o que ela falou para mim. Espera aí, misericórdia. Misericórdia. Ninguém pode ser julgado por um erro, não. Misericórdia. Ninguém pode ser julgado por um dia ruim. E para isso, você vai precisar ter misericórdia para perdoar o pecado do outro, para perdoar o erro do outro.
E seguindo, bondade. Também não dá para perdoar sem ter bondade. Porque parece que o perdão, assim como é do amor, é também um traço de bondade. Perdão, perdoar alguém, é demonstrar bondade para o outro. Não dá para perdoar ninguém se você não tiver humildade. Porque o desejo de, sem humildade, eu vou achar que eu sou a única pessoa certa do mundo. E que eu não erro, não. Então, se o outro errou comigo, então ele tem que pagar. Só que você não erra não, bebê. Você nunca vai errar. Humildade. Tem coisas que são erradas e elas precisam ser corrigidas. Tem coisas que você vai perdoar alguém, e sim, como Dona Fátima falou ali, no caso de Lucas, eu peguei a moto dele, acelerei e bati na parede. Ele me perdoou, ele não me esganou e tudo mais. Mas tem coisas que na vida comum ele me perdoou. Cara, você está bem? Olha, mas agora você vai ter que pagar minha moto. Isso não é punir ninguém. Isso, tem coisas que o perdão exige isso. Eu te perdoo, meu. Mas você vai precisar, isso aqui tem... E a gente vai falar um pouco mais pra frente. Existem níveis de ofensas, assim como existem níveis de perdão. Vamos lá. Enfim, sem humildade, sem mansidão e sem paciência. Tá aí. Sem paciência ninguém perdoa ninguém, não. Sem ter um coração que dentro dele tenha paciência, ninguém perdoa ninguém. Porque perdoar é demonstrar paciência. Perdoar alguém é demonstrar paciência. É dizer, você errou, cara, e você está errado, mas eu te perdoo. É isso mesmo, Jéssica. É respirar, contar até uns 150 mil e então perdoar. Não tem como perdoar ninguém sem ter paciência. Ou perdoar alguém impacientemente. Vem cá, tu perdoa logo, vem logo, não sei o que, vem, vai, simbora, show. Que perdão doido é esse? Porque se você não tiver paciência, você vai voltar e achar que perdão é por merecimento. Então a pessoa não merece, eu não perdoo. Só que perdão não é por merecimento. Lembrem disso. O que é que perdão não tem? Merecimento. Muito bem. Então, pessoal, o perdão não apaga memórias. Ele cala as acusações. Gostou? O perdão, ele não apaga a memória. Eu não estou falando aqui de uma coisa bonitinha, que é facilzinho de fazer. Não estou inventando moda, nem dizendo nenhuma novidade. O perdão não apaga a memória de ninguém, não. Ele cala, ele silencia. Falar de novo, né? O perdão não apaga memórias, mas cala acusações. O perdão tem a ver, não é com esquecer, dar uma de doido, virar bobo. O perdão não é amnésia. O perdão, é saber que a pessoa fez a coisa errada, não é ser trouxa, não é ser bobo, não é fingir que não aconteceu nada. Fingir que não aconteceu nada é sair levando a vida e empurrando com a barriga. Perdoar é saber que o outro fez a coisa errada e ainda assim perdoar. Porque se você finge que nada aconteceu ou se você simplesmente não sabe que o outro ofendeu, para que vai perdoar? Se você simplesmente não sabe que ninguém lhe ofendeu, se Jordan me ofendeu para Isaac, chegou para Isaac e me ofendeu, falou mal de mim, o que é, todo mundo já sabe. Chegou e eu não sei, eu não fiquei sabendo. Como é que eu posso perdoar ele? Eu não sei que ele me ofendeu. Mas agora, perdão é quando eu sei. Eu sei que ele fez uma coisa errada, ele fez. E não é simplesmente dizer, esqueci. Não, eu sei que ele fez. Mas, cara, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu te perdoo. Eu decido te perdoar. Então, perdão não apaga a memória de ninguém. Não apaga. Ofensas, erros, são marcas e a gente está ali, Só que o perdão, ele vai além.
ele cala as acusações, ele diz, eu decidi perdoar. Então, a gente vai chegar mais à frente, eu já ia falar um negócio que eu ia falar mais à frente. Muito bem. Então, se existe a necessidade da gente se vestir de humildade, mansidão, misericórdia, bondade, paciência, isso aqui que eu estou falando são virtudes, são coisas boas, são características boas. Se a gente precisa de tudo isso aqui para conseguir perdoar, isso só mostra que o perdão não é sobre esquecer as coisas, é sobre saber as coisas e ainda assim perdoar. Vamos para frente? Tá. Acho que alguém deu pilha, alimentou esse bicho hoje, hein? Dona Fátima, você não alimenta esse bicho mais, não. Jesus é bom. Então viva! Ai. Acho que eu esqueci algum aviso. Vamos lá. Pois bem, até aqui a gente já conseguiu entender algumas coisas. Certo ou errado? Certo. A gente já conseguiu entender o que é o perdão. A gente conseguiu entender que o perdão não é fácil, definitivamente, decididamente e qualquer coisa mente. O perdão não é fácil. Não é fácil. A gente não está falando de uma coisa simples de fazer. Não. A gente está falando de umas coisas difíceis de fazer. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez e eu repito a respeito desse daqui. Existem textos e existem ordenanças, existem passagens na Bíblia que são difíceis de entender. Existem muitas passagens que são difíceis de entender. Mas existem algumas coisas na Bíblia que elas são fáceis de entender. Elas são difíceis de fazer. E o perdão é uma delas. O que é que tem para entender do perdão? Qual é a grande novidade que eu estou trazendo aqui? Nenhuma. É a mesma coisa. Perdão. É a mesma coisa. É ser ofendido e perdoar. Porém, isso é fácil de entender, mas é difícil de fazer. É difícil no dia do estresse, no dia que você está muito certo e alguém vem e faz uma coisa muito errada. É difícil de ir lá e perdoar. Sabe, assim como a aula de humildade que Jesus deu aos discípulos em João 13. É fácil entender o que ele estava querendo dizer. Vocês me chamam de servos e fazem certo. Vocês me chamam de mestre e falam certo, porque eu sou mestre. Mas se eu que sou mestre, lavo os pés de vocês, o que dirão vocês? Lavem os pés uns dos outros. É fácil entender o que ele estava falando. É fácil entender que ele estava falando sobre humildade. O difícil mesmo é puxar a bacia, colocar a toalha na cintura e lavar os pés. Isso é difícil, né? Quando Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Dá para entender o que ele está falando. O difícil é não querer ser servido. O difícil é querer sendo alguém. Porque a gente não está falando de um Zé Ninguém, a gente está falando de Deus, que sabia o pensamento das outras pessoas, que curava o doente, que ressuscitava mortos, que andava sobre as águas. A gente está falando desse cara. E esse cara diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então a gente está falando de alguém que está em alta estima. Então, assim, às vezes, quando a gente está bem humildezinho, bem pobrinho, bem não sei o quê, é fácil falar isso. Eu estou aqui para servir, não sei o quê. Mas aí, quando Deus coloca a gente dentro de uma Hilux, compra uma fazenda, bota a gente conhecido para todo mundo, 2 milhões de seguidores no Instagram, não sei quantos inscritos no canal do YouTube, ricão. Aí é difícil de cumprir isso. Assim é o perdão. É fácil de entender o que é que Jesus está falando quando diz, né, quando Paulo está falando aqui, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros. É fácil de entender. É fácil entender. É fácil entender que todo dia a gente pode ofender alguém e pode ser ofendido. É fácil. O difícil é colocar em prática o perdão. Certo? Certo? Perdoar é fácil? Não, deve ser fácil. Ninguém respondeu não. Perdoar é fácil? Não é fácil. Porém, a mágoa e o rancor, são as verdadeiras prisões. Isso é que é prisão. O perdão não é a prisão do crente.
O perdão não é aquilo que o crente faz assim, eu só faço isso porque eu sou crente. Porque se eu não fosse, você ia ver o que eu ia fazer. Eu vou perdoar só porque eu sou crente. Como se fosse uma, sei lá, uma algema, como se fosse um peso. Assim, meu, que droga que eu sou crente. Bem que eu podia ser espírita. Bem que eu podia ser testemunha de Jeová. Bem que eu podia ser budista. Mas eu sou crente, que droga! Então, no entanto, apesar do perdão ser difícil, e é difícil, é desafiador perdoar alguém, as verdadeiras prisões não é o perdão, é a mágoa e o rancor. As correntes que essas coisas carregam, prendem, são muito mais pesadas. Então, vamos ler Gálatas 5. Primeiramente, apenas o versículo 15. Que diz assim, amém? Gálatas 5:15, beleza. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. É porque fala de morder, ó. Se vocês se mordem e devoram uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Que linguagem difícil da bexiga. É a mesma da minha. Deixa eu botar outra aqui. Vou fazer de novo. Pelo menos o pessoal não dorme, né? Ou dorme. Acho que a Amanda tá dormindo, hein? Ainda, né? Por enquanto. Vamos ver. Gálatas 5:15 diz, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. A mágoa e o rancor são as verdadeiras prisões. Perceba, Paulo está dizendo, se vocês vivem em guerra uns com os outros, se vocês vivem ferindo uns aos outros, quem é que vai ganhar aí? Ninguém. Os dois vão ser destruídos. Se nenhum dos dois perdoa, se nenhum dos dois ama, se nenhum dos dois tem paciência, então os dois são destruídos, os dois estão presos, os dois. E mais à frente, no versículo 19, diz, ora, 5:19, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo está falando, né, no 20. Contendas, ciúmes, iras e pelejas, divisões. Essas coisas são frutos, né? Não são frutos, são obras da carne. E os que praticam essas coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Então, perceba, o que é realmente prisão? É perdoar? O que é realmente um fardo? É ter o perdão? Ou é carregar uma mágoa por 10 anos? É carregar o rancor do seu pai toda a sua vida? O que é que realmente aprisiona? É perdoar? É ter que perdoar alguém? Ou é viver uma vida em que você simplesmente não pode falar de seu filho porque você o odeia? Porque você não pode falar de um irmão porque existe muita mágoa no seu coração? Ou da sua mãe, ou de um amigo? O que é que realmente é prisão? Olha bem. Um pouco antes, ainda no capítulo 5, Paulo diz que o Espírito, a gente cantou isso aqui agora, que o Espírito e a carne, eles o quê? Eles lutam. E perceba que às vezes, quando a gente está fazendo a obra da carne, a gente tem a ilusão ou a mentira na cabeça de que a gente está fazendo aquilo que a gente quer. Sabe? É como se as coisas que Deus pede que a gente faça, essas coisas fossem a prisão. E as coisas que o mundo quer que a gente faça fosse a liberdade. Mas perceba, isso a gente já falou aqui, não existe liberdade
Não existe fazer a sua vontade. Não existe meio do caminho, não existe um muro. Você vai ter que dar sua mãozinha para alguém algemar. Só que você pode ser prisioneiro do perdão ou da mágoa. Você pode ser prisioneiro, sabe, do perdão, que é dar aquilo que o outro não merece, ou você pode ser prisioneiro do rancor, que é dar aquilo que o outro merece, porque o outro me feriu. Então eu vou passar 10 anos mastigando aquilo que o outro fez, machucando o meu coração. Perceba qual é que é a corrente mais pesada. Qual que é a corrente que pesa mais? Qual é de verdade a prisão? Porque o fruto do Espírito produz liberdade. Onde o Espírito Santo está, aí está a liberdade. Perceba que a gente só consegue ser livre se a gente for escravo do Espírito Santo. A gente só consegue ser livre se o Espírito Santo frutificar em nós. Então, a mágoa e o rancor é que são as verdadeiras prisões. E já caminhando para o final, na verdade, o perdão é o que nos liberta. Perdoar é o que nos liberta. Por quê? Gálatas 5, versículo 22. Vamos lá? Gálatas 5, 22. Diz: mas o fruto do Espírito é amor, até o 26. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Mateus 5, versículo 23. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. E Lucas 15, aqui, Berg já até falou hoje. Lucas 15, versículo 21, que diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Irmãos, é o perdão que liberta. O perdão liberta aquele que precisa pedir perdão. Talvez você seja a pessoa que ofendeu. Talvez você seja o lado que ofendeu o outro. Talvez você seja o lado que ofendeu a Deus. E é só quando você pedir perdão, não achando que merece, mas entendendo que perdão não é por merecimento. Mas você só vai ser livre de verdade quando você pedir perdão. Você só vai ser liberto, sabe, desse rancor, dessa mágoa. Você só vai ser liberto desse pecado quando você pedir perdão. É o perdão que liberta. Porque o fruto do Espírito é esse. É humildade, é bondade, é paciência. E você só vai ser liberto, você só vai ser livre, você só vai deixar de carregar esse fardo quando você perdoar. Talvez você seja o ofendido da história.
Talvez você seja o cara que estava certo da história. Talvez alguém te ofendeu, talvez alguém te traiu, talvez alguém te feriu. E você seja a pessoa lesada da história. Talvez seja você que precisa, que realmente não fez nada de errado. Talvez não tenha feito. Mas ainda assim vive numa prisão. Porque não perdoou ninguém. Porque não perdoa. É o perdão que liberta. Só quando você perdoar é que você vai ser livre. Perceba que aquele filho, ele chega diante do pai. A parábola que Jesus conta. Então o filho, caindo em si, percebendo onde ele estava, ele pensa, lembra da casa de seu pai e diz, ali até os empregados têm bucho cheio. Eu aqui passando fome. E existe uma frase que eu escutei ela há algum tempo, mas até hoje ela ainda mexe muito comigo. Porque é muita verdade. Que é do Tim Keller, um pastor dos Estados Unidos. Que ele diz assim, que aquele filho decide voltar para casa porque ele lembra que na casa do pai existe comida sobrando. Mas chegando lá, ele percebe que na casa do pai existe graça sobrando. O que o pai oferece para o filho não é o que ele merece. Porque o que ele merece de verdade? Aquele filho desejou a morte do pai, desonrou a família, desonrou seu pai, fez seu pai, um senhor de idade, correr até ele. Quando viu de longe, o que é que aquele filho merecia? Merecia ser expulso de casa. Merecia se tornar realmente um escravo, assim como ele tinha pensado. Na verdade, se ele fosse um escravo, o pai ainda estava sendo bom. Ele merecia ser preso. Ele merecia que o pai dele fizesse ele devolver cada centavo daquilo que ele tinha tirado. Porém, o que é que o pai oferece? O pai oferece perdão. E perdão é dar ao outro aquilo que o outro... Perdão é dar ao outro o quê? Que o outro não merece. Irmãos, nós fomos encontrados com essa graça. Nós fomos encontrados com esse perdão. Deus não nos deu algo que nós merecíamos. Na verdade, Deus não nos dá, dia após dia, aquilo que nós merecemos. Porque perceba, eu não consigo pôr em um papel coisas erradas que passaram em minha mente. Intenções erradas que passaram em minha mente. Coisas que o outro não vê, mas que Deus vê. Pecados que o outro, que vocês não veem, mas que Deus vê. Ah! Pecados que Deus vê. E se Deus vê, são pecados. Então, irmãos, é o perdão que liberta. É o perdão de Deus que nos faz ser livres. Eu posso dizer que eu sou livre do pecado, mas não porque eu mereço, mas porque Deus quis me perdoar. E Ele me perdoou. Me perdoou quando eu ainda era pecador. E por conta do perdão dele, eu fui aceito diante de Deus. E devo fazer o mesmo com os outros que me ofendem, que erram comigo, que falham comigo. Na verdade, o perdão, ele é um tipo de... Ele funciona exatamente como um músculo. Como assim? Exatamente, garotinho. Falou bodybuilder. Todo mundo tem todos os músculos, porém alguns, se eu tivesse aqui, dá pra ver todos. Em mim não dá, né? Por quê? Eu não exercito. Porém, não, isso não é autoestima, meu filho. Isso é realidade. Não é? Assim é o perdão. Por que tem gente que tem facilidade em perdoar? Porque perdoa.
Por que tem gente que não tem facilidade em perdoar? Porque não está exercitando. Perdoar é uma virtude que deve ser praticada. Você só pode se tornar bom, entre aspas, em perdoar se você praticar. E mais, para a gente terminar. O que eu quero terminar dizendo? Eu quero terminar afirmando: perdoar é difícil. Perdão é algo difícil. Porém, a gente está falando, e antes disso, e eu entendo que existem níveis de ofensas, obviamente. Não dá para comparar alguém que falou que eu era feio pro outro com alguém que traiu. Com alguém que trai em um relacionamento de marido e mulher e a pessoa trai. Não dá para comparar, são ofensas muito diferentes. São níveis de ofensas muito distintos. Não dá para chegar para uma pessoa... não dá para chegar e dizer assim, perdoa aí, perdoa agora. Peraí, filho. Não é assim. Não é como quando alguém falou mal do coleguinha e você, peça perdão. Quando você era criança, você tinha que perdoar seu irmão porque jogou um brinquedo na cabeça. Senta os dois. Agora pede perdão. Alguém já fez isso? Foi assim que eu aprendi a perdoar. Tinha um incentivo de uma colher de pau na frente? Tinha. Porém, eu aprendi. É assim, brigava e senta os dois. Pede perdão, Mateus. Pede perdão, Jonathan. Agora se abraça. Agora dá um beijo nele. Não dá para comparar esse tipo de ofensa com alguém que difama ao outro a um nível absurdo. Não dá para comparar. São ofensas diferentes, são pecados diferentes, são erros diferentes. Não dá. Porém, nos dois casos, o que é que deve ser feito? O correto, perdoar. Porém, o perdão não faz nenhum sentido. Exatamente. Porque, humanamente falando, sabe, do meu ponto de vista, eu quero que o outro pague cada centavo daquilo que ele fez de errado. Eu ia falar mesmo. Eu quero que o outro, se ele me ofendeu, eu quero que todo mundo saiba a pessoa má que ele é. A pessoa que fala mal dos outros. Eu quero que todo mundo saiba. Só que a atitude mais sem sentido que Cristo pede que a gente faça é: olhe para isso, entenda que ele lhe ofendeu e perdoe. E eu entendo que em problemas difíceis, como, por exemplo, uma traição de um marido com uma mulher, ou, enfim, em um negócio, em uma sociedade, uma traição é difícil. Na verdade, a gente encontra esse tipo de traição até mesmo nas cartas de Paulo a Timóteo. Paulo fala a respeito... Esqueci o nome dele. Como é que é o nome do cara que traiu Paulo? Esqueci. Em que, diante do julgamento, o cara que ia defender ele, na verdade, além de não defender, passa a acusar Paulo. E Paulo diz: Timóteo, cuidado com essa pessoa aqui. Essa pessoa, Deus terá com ele, porque ele me fez muito mal. Então Paulo está falando de uma traição até mesmo no ministério. E como que dói uma traição? E eu entendo que às vezes o perdão leva tempo. Às vezes tem ofensas que levam tempo. Só que é necessário. Só que não é o tempo que nos leva a perdoar ninguém. O tempo não melhora as coisas. O tempo sozinho não melhora as coisas. O crente aprende a perdoar quando ele não consegue, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus que o faça perdoar assim como ele foi perdoado. O crente não espera o tempo passar para que um dia ele consiga perdoar aquela grande ofensa. Não, porque a grande ofensa vai continuar estando ali. Mas se ele pedir a Deus que gere nele misericórdia, bondade, humildade, mansidão, aí sim, por mais que leve tempo, por mais que cultivar o perdão dê trabalho, é um trabalho que a gente só consegue fazer junto com o Espírito Santo.
é um trabalho que a gente só consegue fazer. A gente está falando a respeito do pé de uva de Deus, né, durante as terças-feiras, e a gente aprendeu que Jesus falou, eu sou o pé de uva. E alguém é o quê? Opa! Tem alguém que tem uma profissão aí. E o meu pai é o... Então, se precisar cultivar Demas, muito bem, parabéns. Ganhou uma cocada. Daqui a um ano você pode tirar seu brinde. Foi tudo que você falou? Você ganhou a cocada, então. Então, se Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, peça a Deus, Senhor, aqui no meu coração tem uma árvore. Só que essa árvore é de ódio. Essa árvore é de rancor, é de mágoa. Se o Senhor é o agricultor, então tire ela. Porque eu, por mim mesmo, eu não quero. Eu quero cultivar essa árvore. Eu quero continuar, eu quero que essa árvore cresça e cresça e cresça. Mas Jesus, eu não quero. Eu li a tua palavra e eu sei que não é porque eu não quero, mas é porque o Senhor não quer que eu seja assim. Então arranque essa árvore de ódio do meu coração. E plante uma árvore do perdão. Ainda que demore, árvores não crescem do dia para a noite. Precisa cavar, precisa plantar a semente, precisa regar, precisa cuidar. E então ela vai crescer, e vai crescer um ramo, e vai crescer um galho, e vai crescer então um fruto. Que leve tempo. Se o perdão na sua vida tem sido uma prisão, que leve tempo para sair. Que tem sido uma árvore, se existe no seu coração, uma árvore do ódio, do rancor, da mágoa, seja pelo que for. Ainda que leve tempo para o Senhor tirar, mas que leve. Que leve o tempo suficiente para que o Senhor tire essa árvore do ódio e plante uma árvore do perdão. Não porque isso é algo que eu quero, não porque é algo que você quer, mas é porque é algo que o Senhor Jesus quer. É isso que Ele espera de nós. Amém? Amém. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, que Ele nos ajude a perdoar mais, que Ele nos ajude a perdoar uns aos outros. Amém? Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade.